Shabbat Shalom. Glória a Deus. Nós estamos na Parashá Tetzaveh, que é a ordena, a 20ª porção semanal de 5.783. Essa Parashá ela vai de Êxodo 27:20 a 30, versículo 10. A Haftará, que é a porção dos profetas, Ezequiel 43:10 a 27. E a porção do Berit Hadashá, Nova Aliança, Marcos 5:1 a 6:56. Mas hoje eu não. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o processo de salvação. E quero começar falando para vocês, apesar de vocês não vão entender porquê, mas no final vai. O homem foi criado por Deus, como está escrito lá em Gênesis 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem alma vivente. Algumas traduções e o homem se tornou alma vivente. Amém? Todos os homens são formados de 3 partes: espírito, alma e corpo. O apóstolo Paulo, se dirigindo à igreja em Roma, muito interessante. Em Romanos 13:11, ele diz isso assim, e isto fazei, conhecendo o tempo, que já é hora de despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando nos tornamos crentes. O que Paulo está querendo dizer com conhecendo o tempo? Neste texto que ele fala para a igreja de Roma. E isso fazei conhecendo o tempo. Provavelmente, certamente, melhor dizendo, ele não quer dizer para conhecermos o dia do mês, ou o mês, ou o ano que atualmente estamos. E isso todos nós sabemos, não é? Basta hoje em dia a gente buscar essa informação no celular. A gente nem mais vai em folhinha nenhuma, né? Vai no celular, e no celular está escrito lá o dia, o mês, o ano que nós estamos, a hora que nós estamos. Então, não é isto que Paulo está falando. Não é desse tempo, não é desse tipo de tempo que Paulo está falando. Paulo está nos falando nesse texto para nós, igreja, termos consciência do tempo histórico que estamos vivendo sob o ponto de vista de Deus. Porque sob o ponto de vista do homem, todos nós sabemos, sejamos crentes ou não crentes. Mas, se somos crentes, nós temos que ter consciência do tempo histórico que estamos vivendo, segundo Deus. Precisamos estar consciente que estamos vivendo as últimas horas da história deste mundo. E o interessante é que nós, igreja, às vezes vivemos como se isso nunca vai acontecer. Tanto é que poucos de nós se preocupam com isso. Muitos estão preocupados em ter filhos, em ter netos, inclusive estamos até preocupados em deixar nosso nome nas ruas. O som sumiu, agora voltou. Precisamos estar conscientes desse tempo histórico que estamos vivendo. Nós estamos vivendo o que a Bíblia chama o tempo dos gentios. Olha aí, tempo em que Deus está reunindo homens e mulheres de todas as nações, povos e língua.
tempo que já se cumpriu o que foi dito pelo profeta Isaías, 66:8. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas logo que Sião esteve de parto, deu à luz a seus filhos. Ou seja, o tempo de Israel que estamos vivendo hoje é o tempo de Israel que já voltou a ser uma nação, e muitos de nós vivenciou isso, não é? Tem muita gente viva hoje que viu o final da Segunda Guerra e sabe como Israel foi formado novamente, e isso é a profecia de Isaías. Então nós estamos no tempo em que essa profecia já se cumpriu diante dos nossos olhos. Israel já voltou para a sua terra, não é verdade? Mas ainda está de coração endurecido e incrédulo. Tempo este que estamos vivendo, em que o evangelho tem sido pregado em todas as nações da terra. Falem mal ou falem bem do evangelho, é o tempo em que todos já ouviram e estão ouvindo. São poucos aqueles que nunca ouviram falar da Bíblia. Tempo que está nos levando para dentro do processo apocalíptico que a Bíblia nos ensina. Nós estamos marchando para lá. É o tempo em que nós já temos, como que eu posso dizer, nos aproximado muito mais do Apocalipse do que naquele período em que Paulo falou para os romanos. Tempo que está nos levando lá para dentro do Apocalipse. E, logo depois, tempo em que Yeshua voltará. Muitos na igreja atualmente não têm consciência do tempo em que estamos vivendo. E isso é perigoso. Porque muitos nem acreditando estão naquilo que está escrito na Bíblia. Repito, tempo em que Deus já realizou as principais etapas da redenção do homem. Não tem mais nada para fazer. Deus já fez tudo. Deus já elegeu e predestinou a eternidade. Ele já criou o mundo, já criou os animais e os homens. O homem já pecou, ou seja, o homem caiu, a queda já aconteceu. Segundo a promessa de Deus, o seu filho Yeshua já veio à terra para realizar a obra de redenção deste homem. Olha aí, isso tudo já aconteceu. A chamada da igreja está em pleno curso. Falem mal, falem bem, a igreja está doente ou não está doente, Deus está chamando homens e mulheres em toda a terra. Hoje, eu posso garantir a você que tem alguém se rendendo aos pés de Yeshua. Não me importa se é na África, na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, no Chile, na Argentina, na Rússia, não importa, mas hoje tem. Porque a chamada da igreja, é o tempo que a chamada da igreja está em curso. E não é de forma lenta, não, é rápida. O que falta? Falta a unificação mundial. Mas nós já ouvimos falar da unificação mundial. Já estamos ouvindo. Há uns anos atrás você nem ouvia falar disso. Mas você já está ouvindo falar da unificação das nações, da unificação das religiões, que está em pleno curso, não é? Surgimento também do famoso anticristo, ou em hebraico, antimashiach, e a volta de Yeshua, o Filho de Deus, e o dia do juízo. A igreja precisa estar consciente
em que tempo nós estamos vivendo. Muito dos problemas da igreja hoje é por não ter consciência desse tempo, é por ela não observar esse tempo, é por ela não entender em que tempo histórico diante de Deus ela está. E você sabe que isso me preocupou essa semana? Eu fiquei pensando, as pessoas estão vivendo dentro da igreja como se o mundo fosse prosseguir. Gente dentro da igreja lutando por porta de emprego, gente da igreja lutando por filho, por neto, por bisneto, achando que seu nome vai ficar, botando o nome nas igrejas, igreja fulano de tal, não é? Do fulano de tal, etc., querendo que o nome permaneça, suas fotos nas congregações, pastor fulano de tal, do ano do não sei quando, eles querem isso, mas Deus tem pressa, e o tempo está correndo, e nós não temos consciência do tempo histórico que nós estamos vivendo diante de Deus. E isso é perigoso, porque muitos serão surpreendidos. Porque Deus não quer que esse mundo permaneça para sempre. Tem gente dentro da igreja pensando que vai melhorar o mundo. Eu escuto pastores falando, vamos melhorar onde você vive, vamos melhorar. A palavra de Deus diz que o mundo vai de mal a pior. Não vai mudar, a política não vai mudar, político não vai mudar. Ninguém consegue mudar esse mundo. Você vai notar que todas as gerações acham que a geração passada foi atrasada, foi ruim. Não é verdade? Olha a consciência que está dentro da igreja. Agora nós somos melhores. Agora nós estamos melhores. Não é assim que as pessoas pensam? Hoje nós estamos mais evoluídos, estamos melhores, temos celulares. Puxa, meu bisavô, meu tataravô nem tinha celular, nem andava de carro, tinha que andar de bicicleta. Então a gente acaba achando que nós estamos melhores que eles. Mas não estamos. O tempo histórico que estamos vivendo é que nós estamos bem próximo das coisas acontecerem. Nós temos que ter consciência. Nós temos que ter consciência bíblica. Nós temos que ter consciência daquilo que Deus falou. Nós temos, infelizmente eu vou dizer isso, que levar a sério aquilo que a Bíblia está falando. Se a Bíblia está dizendo o mundo vai de mal a pior, não adianta você fazer sociologia, não adianta você fazer psicologia para mudar o mundo, porque você não vai mudar o mundo. O mundo vai para a decadência generalizada. E muita gente dentro da igreja está achando que votar em fulano de tal melhora as coisas. Ledo, engano, ilusão, falta de entendimento espiritual. Quem tem entendimento espiritual percebe uma tensão no mundo, um certo nervosismo no mundo, uma certa ira contida no mundo. Mas a palavra de Deus diz que o juízo de Deus está só aguardando o tempo, porque ele vai descer. E nós temos que ter consciência dessas coisas. Nós temos que viver à luz desta realidade. Provavelmente alguém vai me ouvir e vai dizer, ele é pessimista. Não, não sou pessimista. Muito pelo contrário, mas a Bíblia me afirma categoricamente que o mundo vai de mal a pior. Ele vai piorar. Não adianta ser mundo de direita, de esquerda, não adianta nada disso. O mundo vai piorar e o juízo de Deus virá. A Bíblia diz que existe uma expectativa do juízo sobre a terra. Não adianta você ficar com ilusão. Não adianta você achar que uma condição política ou outra
seja favorável a você ou não, vai mudar as coisas. Não vai. Não vai mudar. Se você for na África, você vai ver que não vai mudar. Pessoas morrendo de fome, de peste, e ninguém faz nada. Você vê o estado moral dos Estados Unidos, uma nação que outrora foi fundada na base do Evangelho, da Palavra de Deus, hoje está uma degradação total. Não só os Estados Unidos e a Europa, Brasil. Nós estamos no tempo onde Israel tem passeata de gays. Uma nação santa, uma nação separada por Deus, uma nação que Deus pegou na sua mão e trouxe, tirou da escravidão e plantou numa terra que emana leite e mel. Hoje, essa nação está fazendo a mesma coisa que os ímpios fazem, coração endurecido, sem conhecimento da verdade. Nós estamos nesse tempo. Nós estamos num tempo terrível. Eu faço o que eu quero. E você não tem nada com isso. Eu aborto e o corpo é meu. Nós estamos nesse tempo. Eu tatuo, o corpo é meu. Nós estamos nesse tempo. Degradação generalizada, desobediência a Deus de forma até cultural. Porque certa vez aqui no Brasil falaram da Bíblia, uma cantora aí falou que ela não tem a Bíblia. Ficou com raiva. Olha que coisa. Desobediência generalizada. Existe um movimento, não sei se você já ouviu falar, contra cristãos e judeus na terra. Sabia? Eles têm raiva. Você precisa saber o tempo em que você está vivendo, em que a igreja está vivendo. Você precisa ter consciência disso. Você não pode deitar sua cabeça no travesseiro pensando na sua descendência, nos seus netos, o que você vai deixar para os seus netos. Meu irmão, você não pode estar nessa, porque não é tempo para isso mais. O Paulo está falando isso há 2000 anos atrás. Se era verdade para eles, então para nós hoje é o quê? Eu fiquei preocupado. E às vezes a gente fazendo plano, vamos comprar isso, vamos comprar aquilo. Você não sabe o que vem por aí. Você sabe? Você não sabe. Pode vir amanhã, pode vir depois, pode vir daqui 10 anos, mas você não sabe. A Bíblia diz que os dias são maus, eles não são bons. Ah, mas eu estou tão feliz, eu sei, meu irmão, mas os dias são maus. Está escrito. Você não crê na Bíblia? Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Pois é, está dizendo lá. Deus mente? Então, os dias são maus. Se você não tem sensibilidade espiritual para isso, você tem que orar. Você tem que orar, pedir a Deus. As coisas são más. O homem não quer que você conheça a verdade. Você sabe o que os cientistas disseram? Que nós devemos a nossa vida graças ao neutrino. Neutrino é uma coisa que é liberada do Sol. Neutrino é porque ele não tem energia, ele atravessa tudo, ele não se conecta com a matéria. É isso que eles estão dizendo. Olha o tempo que nós estamos. O cara nega de forma absoluta a existência do Criador, daquele que está permitindo ele viver, daquele que está permitindo ele tomar água, respirar. Ele nega a existência de Deus. Olha o tempo que nós estamos.
Olha o tempo que nós estamos. A Bíblia diz assim, olha, Deus falou pelo profeta, eis que ainda que vocês coloquem os seus ninhos nas estrelas, eis que vos tirarei de lá e trarei até a terra e entrarei em juízo convosco. Nós estamos nesse tempo. O homem está querendo criar ninho nas estrelas. Tem mais de 2000 anos que Deus usou o profeta para falar isso. Nós estamos nesse tempo. Parece que a igreja perdeu o rumo, perdeu o entendimento. Nós estamos nesse tempo. O homem não está querendo criar estação espacial, gente. O que é isso? Para Deus é ninho. Tem até formato estranho, mas é um ninho. E você acha que o homem não vai ter uma estação lunar? É bem possível que vá. Você acha que o homem não vai chegar a Marte? É bem possível que vá. E eles estão planejando como sobreviver em Marte. Olha que coisa louca. Eu vou sair de um lugar onde tem vida, vida em abundância, e vou plantar o meu ninho num lugar onde tem morte. Onde não tem vida, para procurar a vida. A vida está na Terra, mas eu vou em outra estrela, em outro planeta, para procurar a origem da vida, num planeta que não tem vida. Esse é o nosso tempo. E você precisa acordar para isso. As coisas que a Bíblia falou estão acontecendo dia após dia. Então, Paulo, tendo em vista que ele chama a nossa atenção, a atenção da igreja, para ter consciência do tempo em que estamos vivendo, nos diz, no versículo de Romanos 13:11, assim, ó, que já é hora de vocês despertarem do sono. Olha aí, gente, 2000 anos atrás, já é hora de despertar do sono. O que Paulo quer dizer com isso, meu irmão? Olha só que coisa interessante. Não é letargia, não é isso não. É que quando dormirmos, estamos pecando. Simbolicamente significa estamos pecando e precisamos urgentemente acordar para a justiça, como está escrito em 1 Coríntios 15, versículo 34. Acordai para a justiça e não pequeis mais. Aí, ó. Olha aí, ó. Porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Ó, e ele não vai aliviar, não. Digo para vergonha vossa. Não é o ímpio lá fora que ele está falando. Ele está falando de nós aqui dentro. Algum de vós não conhecem a Deus. Para vergonha nossa. Então está na hora de acordar para a justiça, como Paulo falou. É hora de despertar do sono. E não pecar mais é o quê? Estabelecer a lei de Deus. Pois o pecado é a transgressão da lei de Deus. Rafael, de onde você tirou isso? 1 João 3,4. Que nas nossas Bíblias não está assim. Mas se você for no original, está. Qualquer que comete pecado, ou, em algumas Bíblias, iniquidade, também transgride a lei de Deus, porque o pecado é a transgressão da lei. Se ele está falando para nós, dentro da igreja, acordarmos para a justiça, é aquilo que Paulo falou em Romanos 3,31. Anulamos a lei pela fé? Não, antes estabelecemos a lei de Deus. O pecado é uma questão de extrema gravidade.
porque Deus revelou seu caráter moral em sua santa lei, gente. Olha que coisa. E o pecado transgride a lei de Deus. Quando transgredimos a lei de Deus, ofendemos pessoalmente a Deus. É claro, é óbvio. Se Deus falou, não faça isso, e eu faço, eu estou fazendo o quê? Ofendendo a Deus. E eu vou dizer uma ofensa pessoal, porque obedecer ou não obedecer é pessoal. Não é de grupo, é pessoal. A salvação é pessoal. Quando eu estiver diante de Deus, Ele não vai olhar o que você fez, Ele vai olhar o que eu fiz. É pessoal. Então, quando eu transgrido a lei de Deus, eu estou diretamente, pessoalmente ofendendo a Deus. Isso é sério. Acabei de ouvir um pastor que um membro perguntou para ele se comer carne de porco é pecado. Ele falou, não, filho. Deus deu leis para Israel no passado para separar Israel dos povos. E ele está sendo quem, Yeshua? Separado de onde? O que nos separa? É porque as pessoas não entendem. Vai ler Efésios. O que Paulo fala? Deus tirou o muro da separação, que é os mandamentos em ordenança. Por quê? Tanto o gentio desobedeceu quanto Israel. Então Deus tirou e encerrou todos debaixo da desobediência para usar o quê? De misericórdia com aquele que crê. Mas se somos salvos pela misericórdia e pela graça de Deus, anulamos a lei de Deus? Não, nós somos salvos para estabelecer a lei de Deus. E a lei de Deus é o muro de separação. É assim que somos separados do mundo. Eu vi a irmã falando, até senti unção no que ela estava falando. Mas quando ela chegou nesses termos, ela virou e falou assim, nós temos que andar como Yeshua. Aí eu fiz a pergunta assim, pensando. Se eu estivesse lá, eu ia perguntar, e como é que é andar como Yeshua andou? Eles não falam que é obedecendo os mandamentos. Eles ficam falando que você tem que andar com o caráter de Cristo. Como é que é o caráter de Cristo? Obediente a Deus. Em tudo. Até na morte. Pois é. Então, o pecado é uma questão muito séria. E se eu transgrido a lei de Deus, eu ofendo a Deus. E a razão que Paulo nos dá para urgentemente andarmos segundo os mandamentos de Deus, que é a vontade de Deus para nós, está também nesse texto de Romanos 13:11. Porque a nossa salvação, por que ele está chamando a atenção? Porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando nos tornamos crentes. Meu irmão, se essa chamada de atenção no período de Paulo, há 2000 anos atrás, era uma verdade, então agora é muito mais preocupante, é muito mais verdade, está muito mais próximo em nosso tempo. Estamos muito mais próximo da salvação do que Paulo e a igreja de Roma naquele período. Temos que ter consciência também, meu irmão, a respeito da salvação, e eu acho que muitos não têm, mas temos que ter, que a salvação envolve mais do que perdão de pecados. Tem muita gente que só fala até aí, perdão de pecado, e para nisso. Salvação é muito mais do que isso. Então, eu resolvi dar uma dividida na salvação em 3 partes para entender. Só para entender. A primeira, Deus nos salva da culpa do pecado. Este ato é chamado na Bíblia de justificação. Nós somos justificados por Deus, não porque somos dignos, mas por causa da sua misericórdia.
É um ato da parte de nosso Deus que é feito quando nós nos arrependemos, cremos e aceitamos a Yeshua como nosso Salvador. Amém? É quando recebemos o Ruach, o Espírito de Deus. Momento que somos, como nós temos o costume de dizer, batizados no Espírito de Deus. Isso é obra de Deus. Não adianta você ficar gritando, me batiza, me batiza, me batiza, me batiza. Ele não vai batizar, é um ato dele, é ele que faz. Yeshua falou, eu vou ao Pai e rogarei a ele, e ele vos enviará o Espírito dele. É um ato soberano de Deus, dá o seu Espírito. Amém? Pois João disse lá em Marcos 1,8, eu em verdade tenho vos batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito. Sem o Espírito de Deus não tem como. É necessário eu passar por isso, eu ter essa experiência, se é que eu digo, eu não gosto de dizer que é uma experiência, eu preciso nascer do alto da vontade de Deus. Deus precisa soprar de novo no meu espírito para tirar a semente de morte que foi colocada lá no princípio. Deu para entender? Deus não soprou na narina de Adão, por isso que eu mostrei. Agora ele sopra de novo. Você é batizado com o Espírito Santo. E aí tira a semente de morte do teu espírito. Aí você começa o quê? A ter a sensibilidade que Deus está próximo. Por isso Yeshua falou o quê? Deus é espírito. Importa que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Só assim eu posso adorar o Pai em espírito e em verdade. Adoração aí não é louvor, como muitos pensam. Adoração aí é andar como Deus quer que eu ande. Todo mundo pode cantar, o ímpio pode cantar, mas só nós podemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Por quê? Porque recebemos do Espírito de Deus, porque fomos batizados com o Espírito de Deus. Uns oram em línguas, outros têm visões, revelações, interpretação de línguas, dons de maravilhas. Essa é uma etapa. É o processo que o próprio Filho de Deus também chama de nascer do alto, que insistem em dizer que é nascer de novo. Não é nascer de novo. Yeshua falou, nascer do alto, da vontade do Pai que está no céu. Um nascimento nosso é da vontade da carne. Seu papai olhou para sua mamãe, falou, puxa, bonitona, casou, teve filhinho, vontade da carne. Por isso que Nicodemos não entendeu. Será que eu vou entrar no ventre da minha mãe de novo? Ele não entendeu o que Yeshua está ensinando. E parece que até hoje a igreja não tem entendido isso. Eu nasci da vontade da carne, agora importa que eu nasça da vontade do alto, do Pai que está no céu. Então eu só vou nascer do alto pela vontade de Deus. Veja lá, quando Yeshua fala com Nicodemos em João 3,3, respondeu-lhe Yeshua, em verdade te digo, que se alguém não nascer do alto, não pode ver o reino de Deus. O que os fariseus perguntaram para Yeshua? Cadê teu reino? Por quê?
Por que muita gente pergunta, cadê o reino de Deus? Você sabe por quê? Porque não nasceram do alto. Para eles, o reino precisa ser físico, carnal. Eles não compreendem. Mas Yeshua está dizendo aqui o quê? Se eu não nascer do alto, eu não posso ver o reino de Deus. Mas o reino de Deus já começou, não vai começar. Ele já começou. E o reino de Deus é estratégico. Ele começa no interior dos nossos corações, porque é o único reino que domina a alma do homem. É o único. Alexandre o Grande não conseguiu dominar a alma do homem. Consegue dominar o físico, mas a alma não. O Paulo foi preso e falou, não importa, contanto que a palavra de Deus. Ele estava preso fisicamente, mas na alma ele estava no reino de Deus, livre. Ele viu o reino de Deus, como Yeshua falou que Nicodemos. E isso é confirmado em João 1:12 a 13, né? Versículo 12 a 13. Mas todos os quanto o receberam, receberam quem? Yeshua. Aos que creem no seu nome de quem? Yeshua. Deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. É poder que ele deu para você ser filho de Deus. É poder isso. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Por isso é nascer do alto. Não é de novo, é do alto, é da vontade de Deus. Se você creu que Yeshua é filho de Deus, se você creu que Yeshua é o Mashiach de Israel, se você creu que ele te salva, então Deus faz o quê? Ele te dá poder para você ser gerado filho de Deus. Você não é mais filho da carne, você agora passa a ser gerado pelo poder de Deus como filho de Deus. E isso é poder. Está escrito aqui. Lhe deu o poder. Olha aí, ó. Deu-lhe poder de ser filho de Deus. Só pode ser filho de Deus pelo poder de Deus. Porque nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados, e só nós nascemos do alto pela vontade de Deus. Por que é não nascer de novo? Vou te dizer, porque ele está nos gerando nova criatura. Nascer de novo seria o quê? Essa mesma criatura. Amém? Deus não quer nada com a velha criatura. Deus quer, com a nova criatura, a semelhança do segundo Adão, Yeshua HaMashiach. A partir deste momento, nós podemos afirmar que estamos salvos. Como está escrito em Romanos 8:1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Yeshua HaMashiach. Isso é verdade? Essa é uma afirmação verdadeira? Sim. Legítima, porém incompleta. Você não pode parar aí. Você não pode ficar só, fui batizado no Espírito Santo, fui batizado nas águas, a palavra não fala que isso é rudimento, isso é princípio. Você tem que prosseguir. É uma afirmação verdadeira, legítima, porém incompleta. Tem que vir a segunda etapa da salvação, que é a quebra do aguilhão do pecado, a quebra do domínio do pecado sobre as nossas almas. Por isso está cheio de gente na igreja que passou, foi salvo, recebeu o Ruach, nasceu do alto, mas está cheio de problema na alma. Sabe por quê?
o aguilhão do pecado ainda está ali. O aguilhão do pecado fica ali. Aí precisa de psicólogo crente, precisa de não sei o que crente, aí vai inventando. Porque o aguilhão está ali, ó, ferindo a alma. Tum, 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 tum. Mas você não é batizado com o Espírito Santo? Sou. Mas não está ali, ó, tum, 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 dia e noite, dia e noite, dia e noite. É ou não é? Sabe por quê? Porque já não foi para a segunda etapa da salvação, que é a quebra do domínio do pecado sobre nossa alma, que a palavra de Deus chama, sabe de quê? Santificação. As pessoas pensam que santificação é morrer para ser chamado santo. Não é não, meu irmão, é o contrário, isso é diabólico. O diabo sabe que a santificação é um processo extremamente importante, e quando nós entramos na santificação, ele não pode mais tocar em nós. Ele sabe. Você acha que ele não sabe? Então ele bloqueia. Você fica batizado com o Espírito Santo, você tem dons, mas a sua alma está um frangalho. Quem já viu isso na igreja? Muitos. E aí, passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, a pessoa cansa. Aquele ímpeto de fé vai o quê? Esmorecendo, porque parou na primeira etapa. Deu para entender, gente, o que eu quero dizer a vocês? A palavra de Deus chama a quebra da autoridade do pecado, da ferida que o pecado gerou em nossa alma, ele chama de santificação. E nós precisamos passar também por ela. A diferença entre justificação e santificação é que a justificação é um ato único e soberano de Deus. Eu não posso falar assim, seja batizado no Espírito Santo. Eu posso orar, clamar a Deus e Deus batizar com o Espírito Santo, porque é um ato soberano. A justificação é um ato soberano de Deus. Tanto é que diz assim, quem tentará acusação contra nós? Se é Deus que nos justificou. Olha aí, ó. É Deus que justificou a você. É Deus que me justificou. É um ato soberano de Deus. Deus falou, eu vou lançar o teu pecado no mar do esquecimento. Ele fez isso. Ficamos felizes, ele deu do seu espírito. Mas precisa quebrar o vício do cigarro. Não precisa? Isso tudo está na alma. Não é? A prostituição está onde? No espírito ou na alma? Na alma. Se nós não orientarmos os novos que estão chegando a respeito disso, a igreja vai ficar nesse problema. E ela começa a arrumar maneiras de sair disso e não consegue, porque barreirou o processo de salvação. É igual a água está correndo, separa a água. Aí você não entende por que não tem água aqui. Porque tu barreirou o processo. Não pode parar, não é? Esse pecado, o fruto do pecado na nossa alma, né? O guilhão do pecado, ele precisa ser quebrado, não é? E é através da santificação. E a diferença entre santificação e justificação, só para você entender, é isso que eu te falei. A justificação é um ato único e soberano de Deus. Deus não vai voltar e falar para você, te justifiquei de novo, meu filho. Ele vai fazer isso. Deu para entender? Já viu um juiz que liberou a sua sentença? Não, você não é culpado, não. Será que o juiz, depois da manhã, vai fazer a mesma coisa com você? Não, é a mesma coisa. Se Deus te justificou, justificado está. Ó, a santificação, a justificação é um processo único e soberano de Deus. A santificação é um processo que prosseguirá por toda a nossa vida na terra. Sempre. Nós temos que buscar a santificação. Não é um processo que acaba, é um processo que nos leva até a eternidade. Por essa razão, Paulo fala em 1 Tessalonicenses 4, de 1 a 8. Finalmente, irmãos,
vos rogamos e exortamos no Senhor Yeshua, que como aprendeste de nós, de que maneira deveis andar, que maneira que eu devo andar? Antes eu era um ladrão, um prostituto, um viciado, mentiroso. Como que eu devo andar agora? Ó, tem que ter algum parâmetro. Que parâmetro é esse? Hein? Qual parâmetro é? Ah, você tem que andar como Yeshua andou. Ué, mas como Yeshua andou? Por isso que Paulo fala uma coisa interessante que as pessoas não falam. Sejais meus imitadores, como eu sou de Yeshua. Então, é sinal que Paulo está fazendo alguma coisa na sua vida, no seu caminhar, que Yeshua faz. Olha aí, ó. Como aprendeste de nós, de que maneira deveis andar e agradar a Deus. É uma maneira de andar que agrada a Deus. Ó. Isso é interessante, gente. A gente precisa meditar no que está escrito. Assim como estáis fazendo, nisso mesmo abundei cada vez mais. Pois vós sabeis que preceitos, ó, o que é preceito? Vos temos dado pelo Senhor Yeshua. Porque esta é a verdade de Deus, a saber, a vossa santificação. Está ligado a comportamento. Se está ligado a comportamento, está ligado a alma. Olha aí, ó. E o desejo de Deus é que eu mude a minha maneira de andar, segundo os preceitos que os discípulos estão ensinando. Agora eu pergunto para vocês, qual era o preceito que os discípulos estavam ensinando? Porque esta é a verdade de Deus, a saber, a vossa santificação. Que vos abstenhais da prostituição. Para mim, abster da prostituição é o que ele está dizendo? Para obedecer o quê? A lei de Deus. Deu para entender? Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santidade e honra. Prostituição, homossexualismo é manter o meu vaso em honra? Não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém iluda ou defraude nisso o seu irmão, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas. Deus vai vingar o homossexualismo, vai vingar o roubo, a mentira, a prostituição, o vício. Ele vai trazer vingança. O Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos, porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem rejeita isso, não rejeita o homem, mas sim a Deus. Isso é sério, guarda isso. Que vos dá o seu Espírito Santo. Ó, ele deu o Espírito Santo para nós andarmos segundo os preceitos de Deus que os discípulos estavam ensinando. E quem rejeita isso, está rejeitando a Deus. Eu posso rejeitar isso e ter sido batizado com o Espírito Santo. Eu posso ter rejeitado isso e ter, na minha vida, ter iniciado o processo de salvação. Olha que coisa séria. O Paulo não está falando aqui com o homem do mundo. O Paulo está falando aqui com quem crê. Inclusive, tenho que chamar a atenção, pois se quebrarmos o processo de santificação, não veremos a face de Deus. E se eu não ver a face de Deus, é por quê? Porque eu fui condenado. Você está entendendo? Então cabe essa história, uma vez salvo, salvo para sempre. Porque se eu quebrar o processo de santificação, como Paulo falou, eu rejeito a Deus e eu não vejo a Deus. E se eu não vou poder ver
a Deus, é porque eu serei o quê? Condenado. Está claro aí? Veja em Hebreus 12, 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nem judeu, nem gentio, nem mulher, nem homem, nem criança, nem ninguém. Há uma má compreensão da santidade. Muitos pensam que para ser santo precisamos morrer. É ou não é? Eu vejo até a igreja dizendo assim, ele é santarrão. Quem já ouviu isso? Isso é um absurdo. É falta de compreensão da verdade. A santidade é um processo extremamente importante na salvação. Extremo mesmo. Tanto é que leva à condenação se você não se santificar. Então, você não precisa morrer para ser santo. Depois de morto, tornar-se santo é diabólico. Você tem que ser santo vivo. Morto não adianta nada. Não há coisa mais errada do que isso. Muito pelo contrário, somos tirados da morte espiritual, futuramente da morte física por Yeshua, para que em vida sejamos santos. Sejais santos, porque eu sou santo. Então, quando você ouvir algum irmão te condenando, dizendo você assim, você é um santarrão, isso é o diabo na boca do irmão, viu? Você pode repreender, arreda do pé de mim, Satanás, porque que eu tenho contigo? Eu sei que muita gente fala isso. Ser santo é ser separado dos pecados deste mundo. E para me separar dos pecados deste mundo, eu tenho que fazer o quê? Pois é, senão, não é? A Bíblia diz, não adulterará. Para que eu não adultere, eu tenho que fazer o quê? Não adulterar. Se eu não adultero, o que eu estou fazendo? Concordando com a lei de Deus, que é boa. Simples, não é? Hein? É simples ou não é? Já mostramos que pecado é a transgressão da lei de Deus. A palavra de Deus dá nome para a transgressão da lei de Deus. Você sabe disso? Ele dá nome. Para que nenhum de nós tenha dúvida do que é transgredir a lei de Deus. Vamos lá em 1 Coríntios 6, de 9 a 10. Não sabeis que os injustos... Quem é injusto, gente? Se Deus nos justificou porque éramos injustos. Se éramos injustos, éramos o quê? Transgressores da lei de Deus. Certo? E se éramos transgressores da lei de Deus, éramos inimigos de Deus. Então Deus teve misericórdia e nos justificou. Toda a nossa transgressão Ele esqueceu. Mas Ele esqueceu para que eu continue na transgressão? Faz sentido isso? Aí as pessoas não sabem como andar, porque dizem que a lei de Deus acabou. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Injusto aqui é todo tipo de pecador. Não vos enganei, nem os devassos. O que acontece no carnaval aí? Devassidão. Nem os devassos, e deve ter em um monte de lugar aí, né? Nem os idólatras. Opa, quem são os idólatras? Nem os adúlteros. É moda adultério. Nem os efeminados. O que é efeminado? Homem com trejeito feminino. Nem os sodomitas. Esses já têm até o ato. Nem os efeminados, que são homens que são de trejeitos de mulher, nem mulher com trejeitos masculinos. E nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Não tem como. Gálatas também fala, 5, de 19 a 21. Ora, as obras, ele chama de obras da carne, são manifestas, quais são a prostituição,
a impureza. Lascívia, o que é lascívia? Vocês sabem? Expressa sexualmente de forma, como que eu vou dizer, exagerada. Já viu aquelas mulheres ou aqueles homens que exageram no corpo, vai para a academia e fica inchado, fica se mostrando, isso é lascívia. Mulheres que botam o corpo para fora, ficam aqueles trejeitos, tudo é lascívia. Amém, meu irmão? Não herda o reino dos céus. De novo, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as facções. A igreja estava trabalhando com facção agora, na eleição aí do país. Aí, ó. As facções, as disenções, os partidos, as invejas, as bebedices, as orgias e coisas, tem mais, semelhante a essas, contra as quais vos previno, como já antes vos preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. O ser santo é não praticar mais nada disso que lemos, ou outras que o Paulo falou, ou seja, é o que Paulo diz sobre estabelecermos a lei em Romanos 3,31. Anulamos, pois, a lei pela fé? De modo nenhum, antes estabelecemos a lei. E se fomos justificados e santificados, virá logo depois a terceira etapa da salvação. Muito bem explicado por Paulo aos Coríntios, em 1 Coríntios 15, de 50 a 54. Mas digo isso, irmãos, que carne e sangue não pode herdar o reino do céu. Então a salvação, ela vem em todas as partes do homem. Eu não posso herdar o reino de Deus com isso aqui, não posso. Você já imaginou? Yeshua derramou o sangue, o guarda fincou aqui a lança, rasgou o coração dele e o sangue já nem estava mais sendo bombeado. Desceu água da ferida dele, ou seja, já tinha separado, eu não sei o nome, o soro da hemácia, né? Eu acho que o nome, eu não sei. Do plasma, né? Então, já tinha separado. Então, ele estava simplesmente morto. Depois ele ressurge. Ele tinha sangue? Não. Ele não tem sangue mais. E aí? Carne e sangue não herdam. E osso? Herda? Osso herda. Pois é, o osso herda. Por isso que nenhum osso dele foi quebrado, porque ele não pode entrar no reino de Deus com um osso deformado. Ele é um Adão, então ele é perfeito. Amém? A nova criatura é perfeita. Então o osso herda, mas sangue e carne não. Então quando Yeshua estava ali, não tinha sangue. O que você pensa disso? Estranho, né? Eu sei que é, mas nós precisamos avaliar essas coisas. Amém, meu irmão? E ele ainda não tinha sido glorificado, porque ele ainda não tinha ido para o Pai. Então, hoje ele está glorificado. Então, a natureza do corpo dele já não é a nossa. E não tem sangue, porque carne e sangue não herdam o reino dos céus. Então, se você vê Yeshua, a natureza dele não é essa aqui mais. Deu para entender? Fantástico, né, meu irmão? Nem sangue tem. Você que é nervoso, que vê sangue e fica nervoso, você vai ficar tranquilo que você nunca mais vai ver, porque carne e sangue não herdam o reino dos céus. E nós precisamos compreender essas verdades. Não é à toa que a Bíblia diz que Yeshua derramou o sangue, meu irmão, e matou a carne no madeiro. Amém? Não pode carne e sangue entrar no reino de Deus. Então Paulo fala, sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Por quê? O corpo é corrupto, ele está envelhecendo, gente, está morrendo, e esse corpo não pode herdar
o reino de Deus. Eis aqui vos digo um mistério, nem todos dormiremos, ou seja, ele quer dizer, nem todos morreremos, mas todos seremos o quê? Todos aqui é o corpo do Mashiach, né? Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som do último shofar. O último shofar qual é? É o sétimo. Porque o shofar soará e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis. Apodrecimento na Bíblia, ou envelhecimento, é chamado de corrupção. Se é incorruptível, é porque o corpo que será transformado nunca mais envelhecerá. Glória a Deus. E nós seremos transformados, porque é necessário que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Isso é poder de Deus. Essa carne aqui vai ser transformada num corpo glorioso. Olha que coisa, não mais corruptível. E nós seremos transformados, porque é necessário que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isso que é mortal se revista da imortalidade. Mas quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, ou seja, quando nós estivermos com um corpo glorioso, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: tragada foi a morte na vitória. Qual o tempo que nós estamos vivendo? Muito próximo desse dia. Amém, meu irmão? Agora, você vai entender o porquê que comecei falando de Gênesis 2:7, lembra? Não é? Eu vou te explicar. Porque nos mostra que nós temos espírito, alma e corpo. E a salvação é feita por Deus para alcançar as três partes do homem, pois a salvação começa no espírito do homem com o ato único de Deus, regenerando o nosso espírito com seu espírito, quando arrependemos de nossos pecados e aceitamos Yeshua como Salvador. Isto é, a primeira etapa da salvação, chamada justificação. Depois vem a segunda etapa, é a santificação, um processo em nossa alma que quebra o poder do pecado em nossas almas e que nos leva à mudança radical da nossa vida, inclusive do nosso comportamento. Muda ou não muda? É claro que muda, por meio dos mandamentos de Deus. Porque qual é o parâmetro? É o mandamento. Porque se eu não tenho um mandamento, como é que eu vou andar agora? Por isso que a igreja fica perdida. Como é que nós vamos andar? Foi batizado com o Espírito Santo, como é que eu ando agora? A terceira etapa, a salvação alcança o nosso corpo carnal, transformando num corpo glorioso. Essa última etapa é chamada também de redenção do nosso corpo, como está escrito em Romanos 8, de 22 a 23. Porque sabemos que toda a criação conjuntamente geme e está com dores de parto até agora. E não só ela, mas até nós, que temos o quê? As primícias do Espírito. Já o Espírito está em nós, o Espírito de Deus. Também gememos em nós mesmos, aguardando o quê? A nossa adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então a salvação começa no Espírito, alcança a alma com a santificação e depois alcança o nosso corpo, transformando o nosso corpo em um corpo glorioso. É ou não é a hora de despertarmos do sono? Shabbat Shalom.